Oi, gente, boa noite, tudo bem? E aí, como vocês estão? Tudo certo? Bom, hoje o meu assunto com vocês é bem interessante. Eu acho bem interessante. Que eu quero conversar com vocês hoje, e eu acho que isso daí todos nós passamos um pouquinho por isso, que as coisas não são do jeito que a gente quer, mas sim do jeito que a gente precisa que elas sejam. É mais ou menos por aí a nossa conversa hoje. Então, gente, eu volto sempre a falar no nosso processo de preparação, né? Antes de nós reencarnarmos. E a gente passa um período, isso aí eu também já conversei com vocês inúmeras vezes, passamos um período aí na erraticidade, né? Esse período pode ser 100, 200, 300 anos, isso daí vai de espírito, né? Depende de cada espírito, da necessidade de cada espírito, do desejo de cada espírito, né? E enquanto a gente está na erraticidade, nas comunidades, nas colônias espirituais, a gente se trabalha, a gente se lança em vários projetos, né? Seja para estudar, seja para trabalhar auxiliando os outros, enfim, outros espíritos, né? Nos envolvemos em inúmeras tarefas, né? E todas essas tarefas têm o propósito, sim, de nos auxiliarem no nosso processo de crescimento, no nosso processo de evolução, certo? Ocorre, e também já falei com vocês muitas vezes sobre isso, que quando a gente começa a se preparar para o nosso processo de reencarne, com o auxílio dos coordenadores da espiritualidade, né, que estão e são mais preparados do que nós, né, aqueles que estão já num patamar mais evoluído, eles então nos orientam, nos auxiliam para que a gente possa traçar aí os nossos, digamos assim, nosso planejamento lá para o nosso reencarne. E muitas vezes, quando reencarnados, né, na grande maioria das vezes, nós traçamos objetivos, nos planejamos para inúmeras coisas. E à medida que nós vamos vivendo e a nossa vida vai fluindo aqui no plano físico, às vezes a gente se pega pensando assim, puxa vida, mas eu não planejei nada disso para mim, não era isso que eu queria para mim. Eu tinha planejado outras coisas, eu tinha idealizado outras coisas. Como que isso agora foi tudo por água abaixo, né? Nada daquilo que eu planejei, nada daquilo que eu idealizei está acontecendo, não é mesmo? Puxa vida, que azarado, que azarada que eu sou. Sempre acontece alguma coisa, todas as vezes que eu tento investir naquele meu planejamento, naquilo que eu idealizei, desanda tudo, vem alguma coisa e me tira do meu caminho, aquele caminho que eu queria muito para mim. Aí começa a pensar assim, puxa vida, eu já passei da idade, daqui a pouco aquilo que eu queria para mim não vai dar mais, eu já vou estar muito velho, muito velha para fazer aquilo que eu queria, né, para buscar aquele meu sonho, enfim. Bom, mas vocês já pararam para pensar que às vezes as coisas que não dão certo, muitas vezes podem ser uma bênção pra gente? Uma bênção, porque muitas vezes pode ser um livramento, ou uma bênção, porque aquilo que não deu certo, muitas vezes abre um caminho que vai me trazer lindas, maravilhosas realizações. Realizações até que eu nem sabia que eu poderia sentir, com as quais eu poderia entrar em contato. Realizações, inclusive, que me levaram a descobrir questões que existiam dentro de mim, características, dons, que estavam adormecidos, que eu desconhecia completamente. Ah, Cláudia, então isso é mão de Deus? Isso é mão de Deus? Isso foi feito ou foi feito, né, de repente na nossa programação reencarnatória? Gente, muitas vezes
É isso que eu quero chegar agora nesse ponto com vocês. Muitas vezes, quando nós desejamos muito alguma coisa, sei lá, ser uma cantora de sucesso, vamos supor, tá? E isso não fluiu, todas as vezes que tentei não deu certo. Puxa vida, então o meu planejamento foi por água abaixo, agora eu tô sendo castigada porque eu queria isso. Mas quem disse que isso que você estava querendo de ser uma cantora de sucesso estava no seu planejamento? Pode ser que esse desejo de ser uma cantora de sucesso estivesse ali adormecido no seu espírito de 500 anos atrás, de existências muito anteriores a essa última agora que você se programou. E na sua programação para essa existência não tem cantora de sucesso, mas tem sim uma massagista de sucesso, uma massoterapeuta que a gente diz de sucesso, ou uma professora de dança de sucesso, ou uma dentista, uma ortodontista de sucesso. Vai saber. Então, às vezes, algumas questões acontecem na nossa vida, e aí quando elas acontecem e começam a trazer satisfações pra gente, alegrias, a gente muitas vezes não para olhar para essas bênçãos, porque a gente está com foco naquilo que a gente quer. Aquilo que a gente quer e que inúmeras vezes a gente tentou e não deu certo. Como assim? Então tá na hora da gente acordar, tá na hora da gente despertar. Porque muitas vezes aquilo que a gente quer não é pra gente. Ah, Cláudia, tu te conforma, mas a gente não deve se conformar. Eu tenho que buscar o que eu quero. Sim, a gente tem que buscar o que a gente quer, aquilo que a gente acredita. Mas a gente também tem que entender até onde a gente pode ir em busca de alguma coisa que a gente planejou, que a gente idealizou. Porque muitas vezes, por conta da nossa idealização daquilo que a gente planejou, a gente sacrifica, a gente despeja todos os nossos desejos, ansiedades e frustrações, porque a gente não conseguiu conquistar aquilo que a gente queria, em cima daquelas pessoas normalmente que estão mais próximas da gente. Então, eu hoje quis conversar com vocês sobre esse assunto. Até dei uma pensada aqui, o que mais eu ia falar para vocês. Eu hoje desejei conversar com vocês sobre esse assunto. Então é isso. Vamos acolher aquilo que chega de bom e de positivo na nossa vida. Vamos encarar tudo com abertura e alegria para aquelas aquelas coisas boas que chegam pra gente. Vamos abraçar com boas energias aquilo que nós pensávamos que não era pra gente, mas que está chegando para ficar e chegando para somar. E aqueles sonhos que talvez nós tenhamos idealizado, aquelas vontades, desejos, né, e que não estão acontecendo, vamos deixar para uma próxima existência. Quem sabe isso não é para essa, não é mesmo? Então é isso, queridos. Desejo que todos vocês tenham uma noite abençoada, uma noite cheia de luz, de paz, de amor e bons sonhos. Fiquem com Deus hoje e sempre. Que assim seja.